Fala, segundo ano! Na aula de hoje nós vamos encerrar os nossos estudos do volume 3 do PET. Nós vamos falar sobre entalpia de formação, entalpia de combustão, variação de entalpia. Esse conteúdo engloba a semana 3 e a semana 4 do volume 3. Para começar a falar sobre variação de entalpia, vamos só dar uma relembrada rápida nos conteúdos, nos processos termoquímicos. O que é um processo endotérmico e o que é um processo exotérmico? Vamos lembrar aí que o processo que libera calor, ele é chamado de exotérmico, enquanto que um processo que absorve calor, ele é chamado de endotérmico. Nós estamos vendo que o que nós estamos vendo até hoje é que as reações químicas elas ocorrem ou com a absorção de calor ou com a liberação de calor. E aí a gente tem que saber denominá-los e identificar se o processo é exotérmico ou se ele é endotérmico. Bom, a variação de entalpia ela permite a gente expressar com clareza se calor foi absorvido ou se calor foi liberado em uma reação química. Isso porque se a quantidade de energia ou a quantidade de calor aumenta no curso da reação, ou seja, eu tenho menos energia no início do que eu tenho energia no final, é porque eu absorvi. Então, ela é endotérmica. E o contrário, se eu tenho menos energia no final do que no início, é porque essa energia foi embora, ela foi liberada. E eu consigo ver isso em gráficos. Por exemplo, aqui, a entalpia inicial ela está maior que a entalpia final. Então, o calor foi liberado, eu perdi calor. Enquanto que, nesse daqui, a entalpia final está maior do que a inicial. Portanto, o calor foi absorvido. A variação de entalpia, volte aqui. A variação de entalpia, ela pode ser calculada com a entalpia final menos a inicial. O tanto de energia que eu tenho lá no final menos do início. Vamos dar uma olhada especificamente em processos endotérmicos e nos exotérmicos. Processos exotérmicos. Aqui os gráficos. Os processos exotérmicos, aqueles que liberam calor. Como que eu posso representar uma reação que ela é exotérmica? Eu posso representar assim numa equação. Os reagentes A mais B formando o produto, representando aqui genericamente como C. E aí eu coloco o valor do calor no final, mais calor. Por quê? Ali é porque se o calor está no produto, é porque ele está sendo liberado, está indo embora. Numa reação real aqui, a reação de formação da água, por exemplo, eu tenho aqui hidrogênio mais oxigênio formando a água, mais 285 kJ. Esse 285 kJ é o tanto de calor que foi liberado. Outra forma de representar essa mesma equação seria se eu colocasse o valor do ΔH. A mais B formando C, a reação completa, e no final lá da reação, ΔH igual. Se essa reação é exotérmica, esse valor de ΔH, ele necessariamente é negativo. Então, se eu bater o 8 está escrito ΔH menos alguma coisa, a reação é exotérmica. E aí, nessa mesma reação de formação da água, eu tenho ali a reação normal, hidrogênio mais oxigênio formando água, e no final lá, ΔH igual a menos 285 kJ por mol. Ou seja, cada mol de água que forma, eu libero 285 kJ de calor. Num gráfico, essa mesma reação podia estar escrita da seguinte forma. A mais B, lá em cima, e no final, embaixo, C. Porque que aqui, no início, eu tenho mais energia do que no final. Isso está indicando que a energia foi liberada. O tamanho aqui desse pulo, essa seta aqui, ela é quanto? No caso da reação da água, da formação da água. Aqui eu iria escrever ΔH igual a menos 285. Sempre negativo quando a seta
é para baixo. Como ficaria no caso das reações endotérmicas? Endotérmica é a reação que absorve calor. E aí, nesse tipo de reação, o calor na reação, ela está nos reagentes, porque eu preciso absorver calor para essa reação acontecer. A mais B mais calor formando C. Uma reação, aqui o óxido de mercúrio mais 90 kJ se decompondo em mercúrio e oxigênio. Então aqui, ó, 90 kJ é a quantidade de calor que ele precisa absorver. Ou eu represento isso como o ΔH lá no final. E quando a reação ela é endotérmica, o ΔH é sempre positivo. E aí eu tenho então que nessa mesma reação eu posso representar a reação comum, normal, e no final lá ΔH é igual a mais 90 kJ. Num gráfico, eu tenho aqui o final, ou seja, os produtos em cima, os reagentes embaixo, a seta para cima. ΔH positivo, num gráfico, seta para cima. Então, essas são as formas. A variação de entalpia é o calor lá no final, menos o calor no inicial. ΔH, que é essa variação, deu positivo, reação endotérmica. Fiz entalpia final menos entalpia inicial e deu negativo, reação exotérmica. Vamos calcular então, vamos descobrir então o que é a entalpia de formação e fazer um cálculo de entalpia de formação. É muito difícil, a gente sabe que o que é entalpia? É a quantidade de energia contida em cada substância. Toda substância tem uma quantidade de energia contida. Só que é muito difícil você determinar isso. E aí, o que foi determinado? A entalpia da reação de formação daquela substância. Então, por exemplo, H2O. Quanto tem? Difícil de determinar, mas eu consigo determinar a entalpia da formação da água. Aquela reação lá de hidrogênio mais oxigênio formando a água. Então, é a formação da água a partir dos seus substâncias mais simples, que no caso é hidrogênio, H2 e oxigênio, O2. Essa reação, a entalpia desta reação, a gente chama de entalpia de formação da água. Importante notar que a entalpia de formação da substância simples é sempre zero. Ou seja, qual que é a entalpia de formação do hidrogênio? Zero. Qual que é a entalpia de formação do oxigênio? Zero. Toda substância que for simples, a sua entalpia de formação vai ser zero. Isso é importante eu falar para vocês, que na hora que eu vou fazer um exercício, o exercício ele não vai te dizer, vai te dar uma tabela de entalpias e pedir para você calcular da reação. Ele não vai te dizer de uma substância simples, porque ele quer que você já saiba que essa substância é simples, a entalpia de formação é zero. Como que eu faço então para calcular a entalpia da reação a partir das entalpias de formação, de formação das substâncias que estão nessa reação? É só fazer a soma de todas as entalpias de formação dos produtos menos a soma de todas as entalpias de formação nos reagentes. Vai ficar muito mais claro na hora que eu fizer um exercício sobre isso. E eu peguei todos os exercícios do PET dessa semana, vão ser sobre esse cálculo da semana 3, cálculo da entalpia, a variação de entalpia de uma reação, sendo que eu te dei as entalpias de formação. Vamos fazer um exemplo que é desse tipo, e aí vocês tecnicamente vão conseguir fazer os do PET. Aqui, nesse exercício, eu tenho a reação termite, é um processo que ocorre entre alumínio sólido e óxido de ferro sólido. Ambos finamente pulverizados e detonados pelo queimar de um pavio. A reação libera tanto calor que o ferro produzido chega a derreter. Por isso, a reação termite pode ser empregada, por exemplo, para soldar trilhos de trem. Nas condições padrão, essa aqui é a reação.
alumínio mais óxido de ferro, formando ferro mais óxido de alumínio. Eu quero saber qual que é o ΔH desta reação. E aí, para você calcular esse ΔH, o exercício te deu as entalpias de formação do óxido de alumínio e do óxido de ferro. Está ali embaixo, lá. ΔHF é menos 1.676 e do óxido de ferro, menos 824. Vamos, então, calcular essa entalpia. Peguei aqui o exercício. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aquela fórmula lá. Para calcular o ΔH, eu preciso da soma das entalpias de formação dos produtos menos a soma das entalpias de formação dos reagentes. Vamos pegar aqui, ó, quem que é produto e quem que é reagente. Tudo do lado de cá. Tudo do lado de cá, é produto e tudo do lado de cá é reagente, certo? Então, como que vai ficar esta conta? Produtos. O ΔH vai ser igual. Soma dos produtos. Quem que são os produtos? Ferro. Quantos ferros eu tenho? 2 ferros. Então, é 2 vezes a entalpia de formação do ferro. Só que, gente, lembra o que eu falei? Qual que é a entalpia de formação de substância simples? 0. Então, eu nem vou colocar aqui. Enquanto que a entalpia de formação do alumínio. Quantos alumínios eu tenho na reação? Um só. Então, é 1 vezes... Qual que é a entalpia de formação do alumínio? Óxido de alumínio está aqui, ó. Menos... Cuidado com sinais. Menos 1.676. Coloquei aqui todos os produtos. Falta agora os reagentes do lado de cá. Do lado de cá eu tenho alumínio, 0, e óxido de ferro. Qual que é a entalpia do óxido de ferro? Menos 824. Então, isso aqui vai ser, sempre olhar aqui, ó, qual que é o índice. É um ferro só. Se tivesse igual tá aqui 2, eu tinha que fazer 2 vezes. Aqui é um só. Então, é 1 vez menos 824. Tem que tomar muito cuidado com os sinais, porque senão erra tudo. Aqui vai ficar menos 1.676. E do lado de cá, ó, menos com menos, mais 824. Então, aqui, o ΔH eu vou ter... Ele vai ser negativo, né? Porque quando eu tenho menos e mais aqui, eu vou subtrair, mas eu vou manter o sinal do maior. Então, vai ser menos, e eu tenho que fazer essa conta aqui. 1.676 menos 824. Só para a gente ter um resultado. (1.676 menos 824 dá 852. 852. Pronto. O que é importante a gente notar aqui? ΔH negativo, portanto, uma reação que ela é exotérmica. Se eu pedisse para você representar um gráfico dessa reação, nesse gráfico eu ia ter aqui, vou montar aqui mais ou menos, eu tenho aqui a entalpia do lado de cá, né? E aqui eu tenho um patamar com produtos, vamos ver aqui, 2 patamares.
quem está em cima e quem está embaixo. Quem vai estar em cima, se essa reação ela é exotérmica, é porque ela liberou energia. Então, eu tenho mais energia no produto do que no reagente. No reagente do que no produto. Minto. Mais no reagente do que no produto. Por quê? Foi embora. Então, quem que vai estar aqui em cima? Os reagentes, que é 2Al mais Fe2O3. Quem vai estar aqui no coisa? O produto. Tem menos energia do que no início. 2Fe mais Al2O3. Aqui eu tenho uma queda de energia, porque liberou. Quanto que foi liberado? Menos 852. Não pediu, mas essa seria a representação gráfica dessa reação. E isso, então, é a entalpia padrão de formação e cálculos envolvendo a entalpia padrão de formação. Tirando essa parte do gráfico, só a parte lá de fazer entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes é o que todos os exercícios da semana 3 vai te pedir. Na semana 4, a gente introduz a entalpia de combustão. A entalpia de combustão é a energia envolvida. Combustão é a reação de queima, é sempre uma reação exotérmica. E a entalpia padrão de combustão vai ser a energia envolvida, o ΔH, a variação da entalpia em uma reação de combustão. É muito importante você saber que toda reação de combustão ela é o quê? A reação com oxigênio. Então, se ele está te pedindo ali para poder escrever uma reação de combustão do metano, essa reação ela vai ser o quê? O metano mais oxigênio. Geralmente, uma reação de combustão libera CO2 e água. Isso é algo que espera-se que vocês saibam. E um exercício lá do PET, dessas reações de combustão, por exemplo aqui, o metano, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta essa entalpia aí, menos 890. Vamos dar uma olhada aqui já. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui já nessa reação. Primeiro, ele pede para a gente escrever a reação. Como que vai ser essa reação? Metano é CH4. CH4. Se é uma reação de combustão, é sempre uma reação com oxigênio, O2. E no caso básico, se ele está te pedindo para escrever, é porque essa reação ela forma CO2 mais H2O. Como ficaria o balanceamento dessa equação aqui? Eu tenho um C de um lado, um C do outro. 4Hs aqui, vou botar um 2 aqui para ficar 2 com 2, 4Hs aqui. Eu tenho 2 com 2, mais 2 aqui, 4 oxigênios, então 2O2 aqui. Pronto. Essa reação ela tem um ΔH igual a menos 890 kJ por mol. Toda reação de combustão ela é exotérmica, então ΔH negativo. E aí, essa seria a resposta da letra A. Eu estou querendo saber, sabendo que a massa molar sabendo-se que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, eu quero saber qual que vai ser a massa desse gás que eu preciso queimar para ter essa energia liberada aqui. Observe o seguinte, gente. Esse ΔH aqui é a quantidade de energia liberada na queima de 1 mol do gás metano, que é aqui o que está representado nessa reação. 1 mol de gás metano liberando
um mol de gás metano liberando 890 kJ. Se eu quero saber quantas gramas eu preciso queimar para liberar esse tanto aqui, ó. A gente pode resolver isso com uma pequena regra de 3. Se 890 kJ são liberados na queima de 1 mol, se eu quero liberar 222,6, quantos mols eu preciso queimar? Então, aqui X vai ser igual a 222,6 dividido por 890. Então, quantos mols eu preciso queimar aqui? Vamos pegar minha calculadora do celular aqui de novo. 222,6 dividido por 890 é 0,250 mol. Só que o exercício perguntou a massa. Como que eu passo a mol para a massa? Utilizando a massa molar, 16 gramas por mol. Isso significa que 16 gramas de metano equivale a 1 mol. 0,250 mol equivale a quantas gramas? Então, X vai ser igual a 0,250 vezes 16. Então, isso aqui vezes 16 são 4 gramas. Essa aqui é a resposta. Nos exercícios de combustão, você vai ter que fazer mais esse tipo de exercício, que é regrinhas de 3. Vamos sempre lembrar que as reações de combustão, quando eu tenho lá o ΔH de combustão, eu tenho quanto que é liberado por mol daquele coisa que está sendo queimada. Obviamente, quanto mais material eu queimo, mais energia vai ser liberada. Então, nessa reação aqui, eu tinha que 890 kJ por mol de metano. Significa que se eu liberar 2 mols, se eu for queimar o dobro de metano, ou seja, 2 mols de metano, eu vou liberar o dobro de energia. E aí, é só a gente montar regrinhas de 3. É isso para o PET 3. Semana que vem a gente tira dúvidas, faz outro vídeo aí com mais exercícios. Quem quiser pode deixar dúvidas nos comentários. Se inscreve no canal, curta esse vídeo e não perca nenhuma aula do PET.